Israel é um país que atrai de um modo ou de outro a atenção de todo mundo. Impressionante. Como um país tão pequeno, a área de Israel é mais ou menos a área do estado de Sergipe aqui no Brasil, que é um estado pequeno na Federação Brasileira. Um país que está no Oriente Médio, mas não tem exuberância de petróleo, mas um país que, a despeito de ser pequenino em termos territoriais, de não ter riquezas naturais, como já mencionado, petróleo, nem diamantes, né, como a África do Sul, nem urânio, enfim. Mesmo assim, é um país que literalmente há milênios atrai a atenção de todo mundo. E porque Israel é citado na Bíblia, né, e a tradição judaico-cristã forma todo o imaginário ocidental, toda a mentalidade, a cultura do Ocidente, tem como base exatamente essa tradição que vem das escrituras, né, do Antigo e do Novo Testamento. E Israel ocupa um lugar central. Então, esse é um dos motivos pelos quais esse país chama a atenção de muita gente. Ou para a admiração, ou para o ódio, para detestar, né? Ou uma coisa ou outra. Parece que em relação a Israel não há meio termo. É ou ama ou odeia. E no caso especialmente da mentalidade evangélica, a mentalidade católica eu acho que nem tanto, a impressão que eu tenho é que nem tanto, mas na mentalidade evangélica Israel tem um lugar especialíssimo, ocupa um lugar central. E eu me lembro do meu tempo de menino, minha mãe me contando da organização do Estado de Israel, 1948, a reunião da ONU, e o brasileiro Oswaldo Aranha, que presidiu a reunião, né, e que votou a favor da criação, da organização desse Estado. E, enfim, por muitos motivos, Israel chama a atenção de muita gente. Agora, a questão que eu quero pensar aqui, que eu trago para que você pense, é a seguinte: o cristão tem que apoiar Israel em tudo. Em tudo. Não importa o que o Estado de Israel faça. Não importa qual seja a sua política. O cristão tem que apoiar de maneira ampla, geral e irrestrita a toda e qualquer política do Estado de Israel. A resposta que eu já vou antecipar aqui para você, a resposta que eu dou para essa pergunta é não, não tem. Tem muitos evangélicos no Brasil que respondem o contrário, que dizem sim, tem que apoiar. E se baseiam numa hermenêutica, isto é, numa interpretação da Bíblia equivocada, muito mal feita, na verdade pessimamente feita. Porque pegam lá o texto de Gênesis, quando Deus diz para Abraão: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E com base neste versículo, nesta frase de Gênesis capítulo 12, entendem, então tem que apoiar Israel em tudo. Não, não é bem assim. De jeito nenhum, não é mesmo. Os que defendem que o cristão tem que apoiar Israel em tudo, entendem que Israel agora vou abrir aspas aqui para usar uma expressão que não é de minha autoria, que é usada em alguns círculos evangélicos há muitos anos, e esta expressão, ela aponta para uma determinada interpretação escatológica, isto é, uma compreensão quanto ao fim dos tempos. E a expressão é assim: Israel é o ponteiro no relógio de Deus. Ou seja, o que Deus vai fazer na história, no fim dos tempos, tem a ver com o Estado de Israel. Interpretação equivocada. Os que colocam Israel no centro de tudo, e há muitas igrejas evangélicas, denominações pentecostais, algumas de matriz neopentecostal, usam uma estética que remete ao judaísmo. Por exemplo, a bandeira de Israel dentro do templo. Em algumas igrejas pentecostais você tem uma bandeira do Brasil e uma de Israel. Ou então a menorá,
A menorá é aquele candelabro de 7 braços que é uma representação, uma identidade visual do judaísmo antigo. A identidade visual do judaísmo contemporâneo é a estrela de Davi que aparece na bandeira do Estado de Israel. O judaísmo antigo tinha sua identidade visual na menorá, mas que a gente encontra em muitas igrejas, como eu disse aqui, algumas pentecostais, outras neopentecostais. Tem algumas igrejas que fazem festas judaicas, celebram festas típicas do judaísmo, sem contar no fenômeno de viagens, de excursões para Israel. Isso é coisa que católicos e protestantes fazem. Há muitas excursões de católicos para Israel e muitas de protestantes também. Se me permitem falar aqui na primeira pessoa do singular, eu mesmo já fui uma, mas tem tempo já, tem alguns anos, isso foi na década de 90. E é interessante, é emocionante você estar no lugar onde se deu um ou outro fato citado na Bíblia. É de fato bastante interessante. Agora, mas tem que apoiar Israel em tudo? Não, não tem. E por que não? Porque o Novo Testamento diz que o Israel de Deus é formado pelos que creem em Jesus Cristo, e não pela nação de Israel, essa unidade geopolítica organizada no ano 1948. Não. O Estado de Israel tem uma longa história de guerras, de conflitos com seus vizinhos árabes, 4 guerras entre árabes e israelenses, e a violência e maldade de ambos os lados erram. O que Israel tem feito na faixa de Gaza é inaceitável, inadmissível, não dá para aceitar, para colaborar, para corroborar com aquilo que eles têm feito lá de jeito nenhum. E agora tem essa questão do Irã. Mas quanto ao Irã, eu vou falar amanhã, no vídeo que eu pretendo gravar aqui amanhã. Hoje não. Israel não é o ponteiro do relógio de Deus. O atual Estado de Israel não é o mesmo Israel bíblico. O Israel de Deus, o Novo Testamento vai dizer, é formado por aqueles que acreditam em Jesus Cristo, e não pela nação judaica. Um país no qual o aborto é legalizado, ou seja, um país que adota, que aceita práticas que os evangélicos rejeitam e, no entanto, fazem vista grossa para essas situações, como se o Israel de hoje, o país Israel, fosse isento de pecados, fosse absolutamente santo, o que está longe de ser verdade. Claro que não é de jeito nenhum. Espero que isso faça sentido para você. Clica na mãozinha do joinha, coloque aí seus comentários, inscreva-se aqui no Fé e Café, ajude a compartilhar esse conteúdo, e se você já se inscreveu, aceite a minha gratidão.